Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o tema do vídeo de agora é um tema que eu acho particularmente interessante de discutir, embora não se discuta tanto assim. O que a gente vai falar agora é a respeito de por que existem tantos pobres de direita. Ou seja, por que existe uma certa falha de comunicação da parte da esquerda, da parte da direita, no âmbito da comunicação política institucional. A gente vai conferir a fala do comandante Robson Farinazzo a esse respeito no Flow Podcast, mas antes de começar, eu quero pedir a todos, como sempre, que curtam o vídeo se gostarem dele, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos e, sem mais delongas, vamos começar então. E ó, você estava falando que na China lá tem liberdade religiosa. Você estava falando como no Irã você viu lá também umas sinagogas. Sinagoga. E que tu também mencionou que padres encheram o saco da sociedade chinesa lá. Cara, qual que tu acha que é o papel da religião nessas sociedades, por exemplo, na formação, não na formação, mas na maneira dessas sociedades se enxergarem? Eu tô falando especificamente de um troço que eu estava lendo outro dia, de como teria sido um projeto que o Brasil ou a América Latina fossem bastante evangélicos, porque eles têm algumas questões que têm a ver com protestantismo, tem a ver com individualismo, tem a ver com uma formação de cultura mais, vou chamar de à direita, tá? Que, por exemplo... Eles começaram falando sobre a parte da religião, que também é bem relevante para essa discussão, porque a religião, no caso, o cristianismo evangélico, está bastante ligado a questões políticas aqui no Brasil. De uns anos para cá, de umas décadas para cá, a gente viu esse fenômeno de pastores, de líderes evangélicos se tornando cada vez mais embrenhados na questão política, inclusive muitos deles se tornando políticos por conta própria. Acho que o primeiro que a gente viu foi o Marco Feliciano. Então, é importante considerar a questão religiosa para a gente considerar a questão da comunicação institucional da direita. E acho que eles vão começar abordando esse lado. Quando a gente vai na favela, lá no Jacarezinho, onde eu ia direto, onde eu morava, Tu é do Rio? Sou. Um monte de igrejinha. Minha mãe, inclusive, é na Nova Vida do Jacarezinho, entendeu? E essas pessoas... Conheço essa porra aí, conheço tudo já. Então, Rio de Janeiro adora aquela cidade. Essas pessoas, elas são essencialmente de direita. Não é curioso isso? Que, assim, essas pessoas, elas são essencialmente de direita por conta de algum... E aqui eu tô te perguntando, o que tu acha? Por conta de de um jeito de pensar que oriundo de uma religião, sabe? A salvação é individual e tudo mais, a teologia da prosperidade, um jeito de pensar a religião forma essa cultura. E eu estou viajando, ou isso faz... tem um impacto profundo, por exemplo, em hoje a gente ter um montão de pobre de direita, por exemplo. Não que isso seja essencialmente errado, mas comum entrar numa igreja e perguntar se os caras são direita e esquerda, o cara falar mais à direita. Eu vejo com muito mais frequência. Não, mas que a direita comunica melhor as necessidades do povão, né? Isso não tem a menor dúvida. Opa, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que a direita... Eu não sei se a direita comunica melhor as vontades ou as necessidades do povão. O que eu acredito que acontece, sinceramente, é que a direita tem um discurso que ele é mais fácil de entender. Ele é mais palatável para o cidadão médio. A esquerda, pelo que eu vejo, na maioria das vezes, acaba se comunicando de uma forma que é muito complicada, às vezes muito técnica, muito acadêmica, e isso acaba não sendo tão palatável para as pessoas comuns, acaba não sendo tão fácil de entender. E é nesse ponto que eu acho que a direita se sobressai na comunicação.
até porque eles conseguem cativar as pessoas de uma forma que é mais direta e acaba sendo muito mais efetiva. E eles também têm uma narrativa que, bem ou mal, gostando ou não, é mais fácil. Eles têm uma narrativa que é mais simplória, digamos assim. Então, eles acabam apelando mais para os anseios e para os medos das pessoas, e assim acabam conquistando uma parcela maior do eleitorado. E isso acredito que, por um lado, é uma coisa meio que inevitável, faz parte da estratégia deles, mas por outro lado também é uma espécie de como é que eu posso dizer? É uma espécie de sinal de alerta para a esquerda aprender a se comunicar de uma forma que seja mais palatável, porque senão não vai conseguir disputar espaço e vai ficar sempre um passo atrás na questão de comunicação. Entendeu bem assim, as necessidades das pessoas, o que o povo quer efetivamente. O Igor, eu costumo dizer o seguinte: o problema do Brasil, o problema político do Brasil é que você tem uma esquerda sem povo, uma direita sem escrúpulos, tá? E um povo sem direitos. Aí, meu amigo, não tem... Porque o problema da esquerda é Olha, eu estava vendo o seguinte, por exemplo, ontem, no meu bairro, o pessoal torcendo contra a Argentina direto e tal. E você tem que entender que se a galera tá pensando assim, é porque isso é o povo, cara. O povo não vai mudar. Igor, o povo não vai mudar. O chinês não mudou nada com o comunismo. Mete isso na tua cabeça. O chinês não mudou porra nenhuma com o comunismo. Para eles, o Xi é mais um imperador lá que tá lá, enquanto ele tá ganhando a vida dele. Olha, nós paramos na Praça da Paz Celestial, 16 graus abaixo de zero. Que a gente desceu do ônibus e encostou um cara com uma motocicleta. Aquele frio do caralho. Aí ele abre. Tinha tudo. Eu comprei um gorrinho do exército chinês. Tinha tudo. Você acha que esse cara tá ligando? Assim? Desse jeito. Um frio do caralho. Você acha que esse cara tá ligando pra comunismo? Acho que Seja não. sincero. Acho que tem uns caras lá ganhando dinheiro pra caralho. Não tô nem aí pra... Comunismo, eu acho que é só um nome, no fim das contas. Eles não estão... É sério, cara. Eles não estão... Olha, tem uma mulher que eu passei na barraca dela, eu tive que comprar um cachecol pra mim. Uma coisa que a gente tem que admitir é que as pessoas no dia a dia não estão realmente preocupadas com questão ideológica. Eles não estão ligando se o que está governando eles é o comunismo, o socialismo, a social-democracia, o liberalismo econômico. As pessoas estão preocupadas com as suas necessidades imediatas. A gente tem que apontar isso e ser sincero. Então, o que acontece na China, pelo menos pelo que eu vejo, do que eu consigo observar de longe, é que as pessoas estão alcançando um nível de prosperidade média que permite a elas não se preocuparem tanto com esse tipo de questão mais imediata. Quer dizer, menos imediata. A questão mais imediata mesmo é o seu sustento, o seu meio de vida. Então, como as pessoas lá conseguem angariar o seu sustento de uma forma até mais justa do que em alguns outros lugares que eu poderia citar, eles acabam não se preocupando tanto com questões ideológicas. Eles confiam no governo, eles têm um nível de confiança no governo até bastante alto, mas, no geral, eles não estão tão preocupados assim com uma questão de ideologia. Eles estão preocupados em garantir o seu. Depois eu perdi, não sei quem que levou aquela porra, porque ela me encheu tanto o saco que eu falei, eu tenho que comprar esse negócio para ir embora daqui, porque senão eu tô ferrado. Mas eles não estão nem aí. O que eu quero colocar, voltando à vaca fria, vamos falando de Brasil. O povo não muda, cara. Aí eu vi uma galera criticando, não, porque é um povo alienado e tal. Foda-se, cara, esse negócio é cultural, do brasileiro sacanear o argentino, faz parte da nossa maneira de viver, de enxergar o mundo. Se tu é brasileiro e adulto e torce pra Argentina, um tapa de costa de mão, assim, ó. Pá. Mas brasileiro, adulto, torce pra Argentina, é tapa de costa de mão. O Messi, pau no cu do Messi, entendeu? O Messi é argentino, não pode torcer pro Messi. Acabou, porra. Não, mas e não é nada contra. Não é tudo que contra, pau no cu do argentino. É isso. Não, mas não é que você tem algo contra a Argentina, é que é nosso, é aquela guerra do brasileiro, aquela piada, você entende, você sabe disso. Tu é carioca, né, malandro?
E essa questão de brasileiro ter essa birra com a Argentina é uma questão histórica, para quem não sabe. Isso vem já desde da época colonial, na verdade, quando Portugal e Espanha tinham suas disputas fronteiriças. E isso acabou sendo transmitido depois das independências dos países para Brasil e Argentina, que se tornaram as duas maiores potências da América do Sul, os dois países mais importantes, mais poderosos, de certa forma mais ricos. Então acabaram entrando em um ponto de disputas por hegemonia, de disputas por influência política, de influência militar também. Mas aí, conforme o século XX foi avançando, isso acabou se tornando mais uma questão de disputas mais frívolas, se é que dá para chamar assim. E, eventualmente, isso acabou descambando para o futebol, onde são dois países que têm duas seleções que são muito bem sucedidas, então essa disputa futebolística acaba absorvendo muito dessa rivalidade, mas que eu não vejo como uma rivalidade assim perniciosa. É mais uma coisa de provocação mesmo. Não chega a ser uma coisa assim visceral, uma coisa perigosa até. Embora tenha tido momentos em que o Brasil e a Argentina já tenham se estranhado, como na questão de Itaipu, por exemplo, quando o Brasil foi construir a hidrelétrica de Itaipu, a Argentina torceu o nariz porque enxergou aquilo como uma legítima ameaça nacional. Eles tinham aquela consciência, não sei se está acertado, mas tinham aquela consciência de que talvez o estouro da barragem pudesse inundar Buenos Aires, umas coisas assim. Nesse momento, a disputa ficou um pouquinho mais acirrada, mas no geral é mais uma coisa de esportes mesmo, não é nada que seja assim tão grave. Eu fiquei quase 3 décadas naquele testado, eu conheço minha turma. Então, conhece filha da puta. Mas eu acho que hoje eu sou muito mais carioca do que catando vence. Porque eu fiquei, décadas lá. Então, assim, cara, não vai mudar isso daí. Eu vi a gente criticando. Eu falei, por isso que vocês perdem a eleição, cara. Vocês têm que entender o povão, vocês têm que chegar na alma das pessoas. Então, eu acho que o problema é exatamente esse. Não é que o cara é de direita, é que a direita entendeu melhor ele. Né? Você vê, o Lula ele comunica bem com o evangélico, mas uma boa parte da esquerda não faz isso. E precisa resgatar. Precisa resgatar o evangélico, precisa resgatar o chão de fábrica, precisa resgatar os militares. Eu acho que a esquerda ela tem que ter uma linguagem mais povão. Inclusive, a gente tem que também endereçar o fato de que, após o Lula, não tem nenhuma outra grande liderança de esquerda assim no radar para assumir o lugar dele numa sucessão. Eu, pelo menos, não consigo pensar em nenhuma outra grande liderança de esquerda que tenha esse mesmo nível de comunicação carismática que Lula tem. Essa mesma capacidade de atingir as pessoas das massas mais populares. E isso acaba sendo uma coisa até prejudicial para a própria esquerda, porque eles já não estão conseguindo ter uma comunicação muito eficiente com as pessoas da classe popular. Então, sem um líder carismático, acaba que essa comunicação vai ficar ainda mais inviável e seus prospectos de poder vão ficar ainda mais complicados. Acho assim que eu sou um cara de centro para centro-esquerda. Eu acredito em trabalhismo, eu acredito em sindicato, eu acredito em nacional desenvolvimentismo, tá? Eu acredito nessas coisas todas. Mas eu acho que o erro da esquerda brasileira, o grande erro, foi querer copiar o Partido Democrata Americano. Importaram pautas aqui, aí o pessoal... é verdade, total isso aí, cara. Várias pautas os caras importaram. E aí isso fudeu tudo, cara. Fudeu tudo. Fudeu mesmo. Porque perde a identidade, perde a conexão. Perde... Eu sei que todo mundo cita, mas, aquele discurso do Mano Brown lá, os caras, meu irmão, você tem que voltar pra base. Mas é verdade, tem que voltar pra base mesmo, né, cara? Ele tá certo. Olha, cara, esse negócio, essa palavra que você falou, conexão,
É uma das coisas mais importantes que existe. Eu vou te dizer, por exemplo, meu público lá no Arte da Guerra, é um pessoal sensacional, eles são maravilhosos, cara. É uma verdade, eu devo muito a essas pessoas. Eu adoro, eles sabem disso. Brigo, tem dia que eu dou, arrego hoje mesmo, tá? Eu tenho vontade de esganar esse cara. Mas é um carinho que eles têm com a gente que é maravilhoso. Então, assim, no Natal eu faço live, no Ano Novo, por quê? Porque eu sei que tem gente que 8 horas da noite só tem aquele canal, ele não tem mais nada. Ele está sozinho no mundo, às vezes ele é um gato. Então eu entro, desejo bom Natal, falo como é que está a situação no Oriente Médio, Ucrânia e tal. Um excelente Natal para você, a gente está sempre... Porque eu não posso perder essa conexão, cara, que é a coisa mais importante da vida. E eu acho que foi isso que a esquerda perdeu com essa base, perdeu essa conexão. Aí... eu também acho. Eu acho que... Mas aí também, já que a gente entrou nessa... Isso me faz pensar também que a esquerda, de uma forma geral, ela defende algumas certas pautas que não tem tanto apelo junto a uma boa parte do eleitorado. Coisas como, por exemplo, pautas identitárias, que acabam conflitando com o caráter mais conservador do brasileiro médio. E isso acaba tornando a comunicação da esquerda mais complicada também, porque aí eles têm que meio que defender o indefensável. Eles têm que se justificar a sua defesa de uma pauta que não é popular, uma pauta que é controversa, e eles ficam entre o eleitor médio, que não gosta dessas pautas, e a sua base militante, que exige a defesa dessas pautas. E aí a esquerda acaba ficando, essa esquerda que defende essas pautas, acaba ficando presa meio que num limbo entre um e outro, fica entre a cruz e a espada, como se diz. E isso também acaba complicando a situação da esquerda na questão de comunicação. Mas, às vezes, para mim, isso parece um problema meio insolúvel. Eu não sei o que vocês acham, vocês podem comentar aqui embaixo o que vocês pensam, mas para mim isso acaba sendo uma questão bem espinhosa. Uma coisa que a galera acusa bastante a esquerda e o Lula é que ele não criou ou não deu espaço para que surgisse, em alguma medida, um outro Lula, vai? Com certeza não dá para você fabricar esse cara, ele surgiria naturalmente, mas dá para tu dar uma esmagada mesmo nesses caras aí, né, quando eles surgem. Por outro lado, aí eu vejo hoje uma dinâmica lá do outro lado entre os bolsonaros, que eu vejo, por exemplo, o Bolsonaro, ele elege o Flávio para ser o seu representante nas eleições, né? Que talvez não fosse o melhor nome não politicamente, mas tecnicamente falando, porém o risco de abrir mão de um capital político era grande demais ao apostar num nome fora da família, né? Então vamos lá, por exemplo apenas, vamos dizer que o Bolsonaro indique o Tarcísio. O Tarcísio, vamos dizer que ele faça um bom trabalho, cadê o capital político da família Bolsonaro? Migra todo pro Tarcísio, isso é um problema, né? Para quem gosta de poder e tudo mais, isso é um problema. E aí eu fico vendo, o Lula, sabendo que isso poderia acontecer, sabendo inclusive que ele é um político experiente, eu entendo não formar uma nova, ou deixar surgir uma nova liderança política. Eu já diria que eu não entendo, porque eu acho que o Lula ele sabe que ele tá chegando no fim da linha. Até por uma questão biológica mesmo, né? Vai chegar uma hora que ele vai morrer, assim como todo mundo. Então, acho que faria, assim, muito sentido se ele deixasse se formar uma sucessão. Formar uma nova liderança que assumisse o caminho que ele deixou para trás. Mas o Lula também é um cara que parece ser muito vaidoso, então acho difícil ele meio que se colocar de lado e deixar que outra pessoa assuma o comando. Não sei, isso aí também é uma impressão minha, vocês podem escrever aqui embaixo o que vocês acham. Mas tá aí, essa aí a discussão do Farinato com o Igor a respeito de comunicação institucional das diferentes vertentes políticas. Agora, eu queria saber de vocês o que vocês acham a respeito disso aí. Escrevam aqui embaixo suas impressões. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal se não forem inscritos.
E, como sempre, eu agradeço a todos por terem assistido e verei a todos no próximo vídeo do canal. Um abraço e valeu!